Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Devido a isso, nós estamos com uma equipe reduzida, todos estão utilizando máscaras e fazendo a higienização com álcool em gel. Nós estamos produzindo os nossos programas através de lives e videochamadas, tudo para continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar, dando dicas e sugestões de assuntos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Nós temos acompanhado a evolução do projeto de lei 1179/2020, proposto pelo senador Antônio Anastasia do PSD de Minas Gerais e que recentemente foi aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto ele traz medidas transitórias, que também virou lei agora, 14.010, que trouxe essas medidas transitórias a respeito do direito condominial. Para falar um pouco sobre esse projeto e essa lei recém-sancionada pelo presidente, nós convidamos o especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpá. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa Painel Condominial. Muito obrigado, é um prazer imenso aceitar o convite da TV Síndico Legal e parabenizar já o trabalho que vocês têm realizado em prol do direito condominial, em prol dos condomínios. Dr. Rodrigo, primeiramente, a gente sabe que esse projeto ele teve um tempo para ser aprovado, existiu bastante transições em relação a isso. E ele também trouxe muitos conflitos e muitas expectativas. Como que o senhor avalia essas medidas, esses conflitos que estão acontecendo dentro dos condomínios nesse período de pandemia? Então, nós temos aí inúmeros conflitos, infelizmente, o confinamento impõe às pessoas o extremo da vida, né? Isso faz com que as relações acabam sofrendo consequências em âmbito familiar, no âmbito do convívio dentro dos condomínios, as pessoas criam expectativas também e fora de casa acompanham o noticiário, então a gente passa a ter um momento extremamente tenso e dentro dos nossos condomínios isso acaba sendo refletido, principalmente no âmbito do núcleo familiar, dentro das residências. A gente tem aí inúmeros conflitos sendo gerados entre casais. O noticiário tem trazido informações que nunca houve tantos divórcios, que o número de divórcios subiu, é muito grande. Nós temos também relatos da violência contra a mulher, violência contra menores. Então, nós estamos num momento complicado. E o projeto 1179, ele vem de encontro com essa realidade. O 1179, você colocou muito bem, do senador Antônio Anastasia, ele propunha interferência nas relações privadas, a interferência do Estado nas relações privadas. Então, o Estado normalmente não disciplina as relações privadas, ele dá autonomia para as partes, mas em função desse estado de necessidade que nós estamos vivendo, estado de sítio, o Estado passa a interferir com normas transitórias. Essa foi a proposta da 1179, que depois se tornou a Lei 14.010. Tivemos mais de 1.200 emendas a esse PL, ele foi extremamente polêmico, ele demorou para ser aprovado, e depois que ele foi aprovado também trouxe aí algumas questões importantes que nós vamos comentar a seguir. Inclusive, um dos artigos teve o veto presidencial, que com certeza é uma das questões que você deve estar aí na sua lista para me perguntar. Doutor, um dos artigos que foi sancionado pelo presidente foi a questão das assembleias virtuais. E alguns condomínios eles optaram por implementar e, entretanto, outros condomínios optaram por prorrogar. A gente sabe que os condomínios eles precisam realizar as assembleias, né? Que a assembleia, querendo ou não, é onde é discutido a questão de prestação de contas, as eleições de síndicos, a previsão orçamentária.
Como que o senhor avalia a implementação das assembleias virtuais atualmente durante esse período de pandemia? Primeiro, constatar que a assembleia é o ponto mais importante de um condomínio, é o local onde nos influxos das discussões delibera-se a vida condominial, aumenta o condomínio, diminui-se o condomínio, então é ali o cenário onde se deve debater as questões condominiais. Ficamos todos muito assustados com a suspensão das assembleias, mas o momento pedia essa medida. E com a promulgação da 14010, você também mais uma vez colocou bem, nós passamos a ter aí um binômio e duas situações a serem estudadas, e dentro da possibilidade legal. Ou interpretar na possibilidade da prorrogação do mandato do síndico, quando não for viável a realização de uma assembleia virtual, mas o artigo, ele, apesar de ser bem redigido, ele tem uma subjetividade, ele traz, não sendo possível a realização de uma assembleia presencial, o mandato do síndico fica automaticamente prorrogado. Então, o que seria não sendo possível? Então, também tem um tom de subjetividade. E, sendo possível, realiza-se uma assembleia virtual. Nós estamos aí num começo de realização de assembleias virtuais, então, inicialmente, nós tínhamos uma posição, a Justiça não tinha decisões acerca das assembleias virtuais, e a partir do momento que ingressou-se com ações judiciais requerendo a prorrogação dos mandatos, o Judiciário começou a se manifestar favorável à prorrogação desses mandatos, mas começou também a terem sentenças orientando os condomínios à realização de assembleias virtuais. E daí a gente passa a ter um pouco mais de subsídios para que possamos formar um convencimento e orientar os condôminos. As assembleias virtuais, elas têm ocorrido... primeiro, a gente enfrenta o problema dos oportunistas. Então, pessoas vendendo sistemas em contrário àquilo que deve ser realizado, que traz um grande problema, porque as assembleias vão acabar sendo canceladas em sistemas impróprios. 2, optando-se por realizar uma assembleia num sistema próprio, também existem dificuldades. Algumas pessoas acabam realizando assembleias em 2, em 3, em 4 etapas, o que pode também representar um risco, porque a lei, porque o STJ, inclusive, já se manifestou e os tribunais de justiça contrários a assembleias em sessões permanentes. Então, a forma da realização dessa assembleia, com a eleição do presidente, indicação do secretário, possibilidade que as pessoas troquem informações, a possibilidade de auditoria de votos. Tivemos recentemente um caso onde uma assembleia de eleição de síndico, um candidato único, as pessoas votaram no não, ao invés de votarem apenas no sim. Então, paira a dúvida se essa pessoa que foi eleita, mesmo tendo uma votação considerável contrária, ela é síndica ou não. Num ambiente presencial, não existiria dúvida, um candidato único, quem não se manifesta, ou se manifesta de forma contrária, é indiferente se a pessoa está ali e foi eleita por 1, 2 pessoas. Só que a partir do momento que no ambiente virtual submete-se à votação, deveria se submeter ou não, então a gente passa a ter questões que não existiriam se as assembleias tivessem apenas a forma presencial. Então, requer muito cuidado, tenho orientado para que essas assembleias ocorram com a presença de um advogado, para que se evite aí qualquer tipo de situação que possa, no futuro, acarretar no cancelamento de uma assembleia, o que é o pior dos cenários para o âmbito condominial e para o próprio condomínio. Doutor, o senhor acredita que as assembleias virtuais elas farão parte do futuro dos condomínios após esse período de pandemia? Eu acredito que sim. Eu sempre
A minha posição ela é muito conservadora em alguns momentos, e quanto à Assembleia Virtual, eu sempre procurei ter muita cautela por receio de problemas quanto à realização dessas assembleias. Mas, após a 14010 e após alguns projetos, nós temos o 548 de 2019, projeto-lei da senadora Soraya Tronic, nós temos outros projetos e eu acho que nesse momento, em função dessa pandemia, abriu-se um novo horizonte para o âmbito virtual e, com certeza, as assembleias virtuais vão vir para ficar. Logicamente que elas, após essa 14010, ela tem aplicabilidade transitória, então, a partir de 30 de outubro, ela passaria a não vigorar mais para o âmbito condominial. Então, vai ser importante uma nova regulamentação ou uma nova interpretação na convenção, ou nos RIs, ou até mesmo na doutrina. Doutor, a gente sabe também que alguns artigos do presidente, o presidente vetou, né? E o que o senhor acha? Qual a opinião do senhor em referente a esses artigos que foram vetados, que é o artigo que não dá ao síndico o direito de restringir as áreas comuns e até mesmo áreas privadas? Então, nós tivemos um artigo, dos 3 artigos que foram aprovados na 14010, um deles foi vetado, que foi o artigo 11. E da forma que foi posto, parece que o síndico perdeu poderes, mas entendo que isso não ocorreu, porque a própria legislação civil, ele traz claramente que o síndico tem poderes administrativos para agir em nome da coletividade. O que o veto fez com que o condomínio, o síndico, perdesse a oportunidade de ter reforçado seus poderes nesse momento de pandemia. A gente sabe que, que é um momento muito complicado e esse texto traria mais segurança para o próprio síndico, porque a gente não tem expresso que ele poderia fechar uma área comum ou expresso que ele poderia interferir numa festa. Mas não quer dizer que o fato de não ter ficado na lei, não ter sido aprovado, não ter vigorado, que o síndico tem os poderes restritos. Tem se ouvido muito falar, doutor, em direito condominial, desde que a pandemia começou, né? Acreditamos que por conta que as pessoas agora estão ficando cada vez mais em casa, por conta do isolamento social. E o senhor acredita que o direito condominial tem sido mais valorizado por conta da pandemia? Eu sou um defensor do direito condominial há muitos anos, assim como colegas como o Dr. Miguel Zain. Eu acredito que o crescimento do direito condominial ele se deve ao crescimento das cidades, dos grandes centros, e os condomínios também têm evoluído, têm se profissionalizado, então cada vez mais o profissional de direito condominial ele encontra um espaço dentro do ambiente de trabalho. O que ocorre é que a pandemia realmente, para o âmbito condominial, trouxe uma necessidade muito clara em função das problemáticas surgidas nesse ambiente condominial. Então, não foi em função da pandemia, mas com certeza a pandemia reforçou a necessidade da advocacia condominial. Doutor, voltando a falar sobre o assunto da Assembleia Virtual, quais são as formas do condomínio de se implementar as assembleias de uma maneira que não que diminua os conflitos entre os condôminos? Então, as assembleias virtuais elas devem ser implementadas nesse momento primeiro com bom senso e segundo com orientação do departamento jurídico dos condomínios, porque existem várias formas de se realizar uma assembleia virtual. Por exemplo, ela pode ser realizada através de um sistema com vídeo, ou ela pode ser realizada apenas com um sistema sem vídeo, onde as pessoas apenas declaram o seu voto. Então, são formatos, o formato não ficou definido em lei. Então, existem, contanto que se atinja o objetivo, contanto que o presidente seja eleito, o secretário seja indicado, a ata seja resumida, registrada, os votos sejam auditados, tenha sido permitido o princípio da ampla defesa do contraditório quando necessário, o direito às pessoas se manifestarem,
a Assembleia será considerada válida. Se não, nós teremos problemas futuros. Com certeza vamos ter inúmeros problemas, mas seguindo essas premissas, esses problemas com certeza serão minimizados. E como fica a questão dos registros das assembleias, já que não está sendo feita da forma presencial e sim virtual? Como que ficam esses registros perante a lei? Eu entendo que, primeiro, o registro ele é um ato formal, ele não é obrigatório, a lei não impõe o registro, mas para que se produza os efeitos legais, o banco solicita, então já é uma tradição, uso e costumes, enfim, dos condomínios, o registro dessa ata. Eu entendo que após a realização dessa assembleia no ambiente virtual, aquele resumo deve ser reduzido a termo, deve ser realizado, impresso, e o presidente e o secretário assinam e é levado fisicamente ao cartório de registro, ao cartório de títulos e documentos para que se registre aquela ata. Doutor, é do conhecimento da equipe da TV Síndico Legal que o senhor está preparando um curso falando sobre a Assembleia Virtual. Fala um pouco sobre esse curso, como as pessoas podem procurar, quais são os temas principais que vai ser abordado durante esse curso. Então, eu junto com meu pai, Gabriel Carpati, comecei um curso, esse curso foi fisicamente em São Paulo, numa universidade, antes dessa pandemia, para que as pessoas passassem a entender todas as nuances da vida em condomínio, se preparassem não apenas de forma jurídica, mas de forma administrativa e também de forma a trazer o melhor conteúdo, a melhor apresentação. Esse curso, nesse momento, foi transformado em ambiente virtual, ele já foi realizado virtualmente, ele terminou há 2 semanas e já foi aberta uma terceira turma. Isso pode ser buscado através das minhas redes sociais ou através do site Universo Condomínio Cursos, e o objetivo é o mesmo, é trazer a preparação do profissional que vai atuar numa assembleia, seja um gerente, seja um síndico, um assistente, para que possa evitar qualquer tipo de situação que possa fulminar num prejuízo, como uma anulação, e que tenha o conhecimento básico para a realização de uma assembleia com excelência. Doutor, para finalizar, qual que é a sua recomendação como advogado especialista e conhecido direito condominial referente às pessoas a lidarem, aos condôminos, aos síndicos que estão nos assistindo, a conseguirem lidar com os conflitos e toda essa situação de pandemia do coronavírus que está acontecendo atualmente no mundo todo? Qual que é a sua recomendação? Então, pode parecer um jargão, pode parecer uma palavra pronta, mas eu não vejo nada mais eficaz do que bom senso, do que se colocar no lugar do próximo, ter um pouco de paciência, entender que nós todos estamos enfrentando uma situação complicada, todos nós estamos muito estressados e um conflito só vai agravar essa situação. Então, é importante que os condôminos saibam da importância de se viver em condomínios, que os síndicos, os gestores reforcem essas situações e se preparem para esse novo normal também dentro dos condomínios, ajustando as relações que também sofreram muita interferência nesse momento de pandemia. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o Dr. Rodrigo Carpá, especialista em direito condominial, falando um pouco mais sobre a Lei 14.010. Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Painel Condominial de hoje. Eu que agradeço, sigo à disposição e mais uma vez parabenizo pelo canal TV Síndico Legal. Obrigada. Essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E acompanhe no portal síndicolegal.com os nossos conteúdos exclusivos de leis e gestão condominial. Até o próximo programa.